Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 28 de abril de 2025, declaro aberta a sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, com o versículo bíblico lido pela secretária Cirlei Amália Sossermaia Strack. Boa noite a todos. João, capítulo 3, versículo 32 a 33. Quem vem do céu é mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que Deus diz a verdade. Até aqui. Coloco em discussão a ata número 08/2025 da sessão ordinária número 7/2025, realizada em 14 de abril de 2025. Em votação, a ata número 8/2025 da sessão ordinária de 7 de 2025, realizada em 14 de abril de 2025. Oito votos favoráveis, aprovada por unanimidade. Leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Ofício número 122 de 2025, de autoria do Poder Executivo, respostas aos pedidos e requerimentos. Ofício número 123 de 2025, de autoria do Poder Executivo, indicação de membros para compor Conselho Municipal. Ofício mensagem número 134 de 2025, de autoria do Poder Executivo, mensagem anexar e substituir ao projeto de lei número 21 de 2025. Ofício número 135 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projeto de lei para apreciação. Projeto de lei número 23 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa Transforma Lar no município de Vitor Grefe, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Projeto de lei número 24 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional especial na Lei Municipal número 2140 de 2024, dispõe sobre o orçamento anual para o exercício financeiro de 2025, Lei Orçamentária Anual e da outras providências. Projeto de lei número 025 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar escritura pública. Leitura do expediente recebido de diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura do expediente expedido pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Requerimento número 36 de 2025, de autoria da vereadora Júlia Kuhn Lorenzoni, do PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário, e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal requerimento para que esse providencie a limpeza e revitalização do marco histórico localizado na RS 223, localidade de São Pedro do Cerrito, às margens do Arroio Mortandade. Justificativa. A vereadora que se subscreve com fundamento no regimento interno desta Casa Legislativa
vem respeitosamente requerer ao Poder Legislativo Municipal que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo por meio da Secretaria competente, solicitando a limpeza e revitalização do marco histórico localizado na RS 223, na localidade de São Pedro do Cerrito, às margens do Arroio Mortandade. O referido local possui relevante valor histórico e cultural para a nossa comunidade, sendo ponto de referência e memória coletiva da região. No entanto, encontra-se atualmente em estado de abandono, necessitando de ações urgentes de manutenção, limpeza, sinalização e, se possível, inserção de placas informativas que valorizem o patrimônio histórico ali presente. Tal solicitação visa contribuir para a preservação da história local, promover o turismo regional e garantir que esse importante ponto de referência seja devidamente conservado e reconhecido por futuras gerações. Nestes termos, pede deferimento. Coloca em discussão o requerimento número 36, 2025. Está com a palavra a vereadora Júlia. Isso, então eu vou contar um pouquinho da história, né? Para quem não conhece, acredito que todos conheçam. Então, foi inaugurada dia 14 de setembro de 89, aquele monumento, onde fala, né, que naquele local houve uma sangrenta batalha entre os chimangos e maragatos na Revolução de 1923. Então é muito bonito aquilo, né, você passar por ali. E até eu sempre parava com as crianças ali para mostrar, e esses dias eu fui e disse, ó, com o meu genro, parei ali para olhar, quase não deu para enxergar, porque tem que ser feita alguma coisa, sabe? Então, eu peço então para manter limpo, preservar aquele espaço, pois é um marco histórico e cultural para o nosso município, que inclusive o CTG já fez o acendimento da crioula por ocasião da Semana Farroupilha. Obrigada. Vereador Ivanir está com a palavra. Vereadora Júlia, eu elogio a sua iniciativa. Esse marco ali, se eu não estou enganado, quase certo estou, que foi uma iniciativa na época, inclusive, do prefeito Ivar Resler, nesse ano de 89. E, sem dúvida, né, a preservação, a limpeza ali, inclusive relembrar, né, esse marco e os fatos que aconteceram, né, importantes na história do nosso estado, e concordo contigo e aprovo. Em votação, o requerimento número 36, 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 37 de 2025, de autoria da vereadora Serleia Malha Sosmeristac, do PL, e do vereador Selmar Derlon, do PL, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores a relação detalhada dos produtores beneficiados com incentivo à produção pecuária, leite e corte, produção de aves, suínos e peixes do município de Vitor Greff, autorizado pela Lei Municipal número 1925, de 15/10/2021, e que seja incluída na relação os respectivos valores do incentivo que cada produtor recebeu, ano a ano, desde a aprovação da lei. Justificativa. A solicitação de envio da relação detalhada dos produtores beneficiados pela Lei Municipal número 1925, de 15 de outubro de 2021, com a relação dos respectivos valores e incentivo que cada produtor recebeu, ano a ano, desde a aprovação do projeto, é crucial para assegurar a transparência e o controle da aplicação dos recursos públicos.
O acesso a esses dados é fundamental para o poder legislativo possa realizar uma análise, melhorias a serem propostas, visando garantir que os benefícios estejam efetivamente promovendo o desenvolvimento local e a valorização dos produtores do município. Salienta-se que o pedido já foi realizado na gestão anterior por meio dos requerimentos 24 de 2024 e 32 de 2024, de autoria do vereador Adriano Rodrigo Matti, sendo prestados parcialmente os esclarecimentos. Estando ausente e omisso de resposta ao requerimento número 32 de 2024, o qual, nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 63, e do Regimento Interno, artigo 189, é de responsabilidade e obrigatoriedade do prefeito municipal em responder os requerimentos e pedidos de informações realizados pelos vereadores, sendo a omissão na realização das respostas, responder de forma evasiva ou fora do prazo previsto, podendo essa conduta vir a se caracterizar como crime de responsabilidade sujeito a medidas cabíveis. Desta forma, considero que o pedido já foi realizado na gestão anterior e de que o levantamento e informações solicitadas já devem encontrar-se apuradas. Solicitamos que seja encaminhado resposta ao presente requerimento com urgência. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão o requerimento número 37, 2025. Vereadora Cirlei está com a palavra. Bom, então é de extrema importância, né, o levantamento dessas informações para estudar melhorias, né, em cada setor, tanto no setor das aves quanto no leiteiro, né, e para estudar formas de incentivo. Os setores são muito importantes no nosso município, tanto de aves quanto o leiteiro, então a gente precisa dessas respostas para uma melhor forma de incentivo. Em votação, o requerimento número 37, 2025. Sete votos favoráveis, um contrário, aprovado por a maioria. Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Luciano Dremer. Não tenho pedido, presidente. Vereador Ivanir. Nenhum pedido, senhor presidente. Nenhum pedido, senhor presidente. Nenhum. Vereadora Júlia. Sim, eu tenho. Eu quero fazer um pedido de encaminhamento de ofício parabenizando os alunos de Karatê, no projeto aqui de Vitor Greff, que participaram do campeonato estadual no dia 26 de abril na cidade de Marau, conquistando várias medalhas. Também para as cantoras, a dupla Lara Kuhn Rodrigues e Glória Kuhn Rodrigues, que participaram do 13º Festival Interestadual da Canção de Lindóia do Sul, Santa Catarina, representando o nosso município, e conquistaram o 3º lugar entre 15 participantes selecionados dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Era isso, obrigada. Vereador Elton. Não tem nenhum, presidente. Vereadora Suza. Não tenho nenhum pedido. Vereador Márcio. Também não tem, presidente. Vereadora Cirlei. Eu tenho um, presidente. Gostaria que fosse enviado um ofício de parabenização à Escola Marcílio Dias, que no dia de ontem completou 74 anos de existência, né? É uma escola que acho que é a única que a gente tem no interior ainda, né?
que é uma escola que a comunidade abraça ela, né? E é uma escola boa de estudar. E eu acho que é de extrema importância para o município essa escola estar existindo ainda, né? Mesmo com poucos alunos hoje, né? Mas é de coração, né, essa escola. Acho que é isso. Obrigada. Vereador Silmar? Não tenho, presidente. Então, eu tenho uns pedidos. Eu quero, para os órgãos competentes, que pensem no quebra-mola na Vila Machado, na estrada de São José do Ambu, que eu acho que tem bastante moradores lá e tem muita criança lá. Eu passei essa semana por lá, eu vi que tem bastante carro que passa muito ligeiro lá. E eu acho que está na hora de nós prezar pela segurança e o bem-estar da população. Tinha um pedido também de estradas aqui, já fui na secretaria de manhã, e eu quero também, para essa casa, que faça um ofício, a Associação de Núcleos Vitorense de Incentivo à Cultura, para que nós informe sobre o balanço que tem aqui, das notas fiscais, que foi gasto 670.773,22, para nós ter um comparativo, se é dinheiro público, nós como fiscais do dinheiro público, então eu queria as notas fiscais destes gastos. Eu ia falar um pouco sobre autismo também, queria ver só com um pedido verbal para os executivos e educadores do nosso município, se estão fazendo algum trabalho sobre autista, que eu acho que o número está crescendo muito dentro do nosso município e nós temos que começar a dar uma atenção especial para isso. Seria isso. Mais um pedido aqui, ó. Quero informação sobre o executivo, fez uma reunião sobre os trailers, que foi no dia 17, 18, se eu não me engano, que se ele tem alguma informação para nós prestar, o que foi tratado nessa reunião. Que a gente está batalhando bastante em cima disso, e tem cobrança, e a gente quer saber o que foi ser tratado nessa reunião. Seria isso. Espaço do pequeno expediente, abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Encerradas as inscrições. Tribuna livre. Não havendo nenhum inscrito no espaço Tribuna Livre, passamos à ordem do dia. Leitura, discussão e votação do projeto de lei iniciativa do Executivo e Legislativo Municipal. Projeto de lei número 20 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que revoga o artigo 2º da Lei número 1158, de 11 de novembro de 2009, que autoriza o Poder Executivo a doação de área de imóvel e outorga a escritura de terreno na área do Distrito Industrial do município de Victor Greff e da outras providências. Fica revogado o artigo 2º da Lei número 1158, de 11 de novembro de 2009, e essa lei entra em vigor na data dessa publicação. Coloco em discussão o projeto de lei número 20 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei número 20 de 2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 21 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 2º da Lei número 402, de 5 de fevereiro de 2001,
a redação do artigo 2º da Lei nº 402, de 5 de fevereiro de 2001, passa a vigorar para a seguinte redação. Segundo, serão publicados no órgão de imprensa municipal os atos administrativos expedidos pelo Poder Executivo e os avisos que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão o projeto de lei número 021/2025. Em votação, o projeto de lei número 021/2025. Oito votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 22 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta as alíneas D, E e F no inciso 1º do artigo 51 da Lei nº 2136, de 13 de novembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. O inciso 1º do artigo 51 da Lei nº 2136, de 13 de novembro de 2024, passa a vigorar acrescido das alíneas D, E e F. A linha D. Criação de função gratificada de coordenador de projetos, convênios e captação de recursos. A linha E. Criação de gratificação pelo exercício de atividade de fiscal de contrato. A linha F. Criação de gratificação à Comissão de Seleção de Processos Seletivos Simplificado. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão o projeto de lei número 22/2025. Vereador Ivanir, está com a palavra. Bom, como já foi lido pela secretária, a proposta aqui é incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias, obviamente que posteriormente, se aprovada essa lei, posteriormente o Executivo teria que encaminhar essa casa a projeto de lei, criando efetivamente os cargos, as funções gratificadas, os valores de remuneração dessas funções, e aí se daria sequência. No entanto, senhor presidente, colegas dessa casa, eu penso que como o Executivo, e isso aqui foi reafirmado aqui pelos vereadores da situação, está em vias, digamos assim, de discutir, já está discutindo um novo plano de cargos e salários, né, dos servidores públicos municipais, onde todos esses cargos de confiança e funções gratificadas estão incluídos. Penso que não é oportuno agora, né, antecipar essa discussão, incluindo na LDO, obviamente se o Executivo está incluindo na LDO a criação de 3 funções gratificadas, ele tem intenção de, a curto prazo, mandar os projetos para regularizar, né, essas funções gratificadas. Então, na minha opinião, nós devemos aguardar que o Executivo encaminhe para o Legislativo o seu projeto de lei que reformula, que reforma, né, que altera o plano de cargos e de remunerações dos servidores públicos municipais, onde ele poderá, se entender assim, incluir essas novas FGs e reformatar outras que existam, cargos de confiança. O fundamental é revisar, melhorar o salário dos servidores, né, que é o que se espera que venha nesse novo projeto de lei. Então, baseado nisso, nesse meu entendimento,
eu sou contra, senhor presidente, colegas, a aprovação desse projeto de lei 22/2025. Márcio Pinto está com a palavra. Muito bem, presidente, caros vereadores e vereadora, eu sou a favor desse projeto. Não vejo problema nenhum, vereador Ivanir, em se aprovar esse projeto de lei. Claro que o senhor fala em fazer alterações nos cargos e salários e valores, mas isso leva um certo tempo. O senhor sabe que como foi dito já por mim várias vezes, não vou nem colocar os outros, por mim, a pessoa que está se fazendo estudo, já está em fase de contratação da firma para fazer o levantamento, mas o que se propõe por esse projeto, vereadores, é o seguinte: tem pessoas que estão trabalhando e dando um duro para conseguir recursos para o nosso município e não recebe nada mais. Como você foi falado muito em campanha, correr atrás de pessoas que vão atrás de projeto, que vão atrás de recursos para o município. Hoje nós temos pessoas dentro da prefeitura que fazem esse setor e não ganham nada. Não ganham nada. Essa remuneração, esse FG, é para esse tipo, para dar um plus no salário deles, para complementar o salário deles por esse compromisso que eles têm a mais, que não ganham nada a mais além disso. Então vejo bem, eu vejo que é muito importante nós aprovar, porque ainda vai vir os projetos da ampliação do cargo, ainda há tempo de depois votar contra se achar que não há necessidade. Não começar já reprovando o projeto já de antemão. Então, eu sou favorável, deixa que venham os próximos projetos e daí ali nós vamos analisar se é mesmo que é necessário essa pessoa ganhar essa função gratificada ou se não é. Eu sou favorável. Muito obrigado, presidente. Luciano Grama está com a palavra. Na minha posição também, Márcio, também sou a favor. Só complementar a questão que o Márcio colocou. Hoje, para você conseguir algum recurso para o município, para fazer algum investimento, tudo tem a ver com um projeto. Então, a gente sabe que para tu fazer qualquer obra, qualquer recurso, uma emenda parlamentar, a gente precisa de projetos. Até na agricultura a gente precisa de projeto. Então, como tem um funcionário público que não está nas atribuições dele fazer projeto, e ele faz o trabalho muito bem feito, então eu acho que ele merece uma FG assim. Sabe-se que não é algo muito oneroso para o município, mas eu sou a favor sim. Se o cara faz algo além do que é das suas atribuições, ele merece sim. E claro, não é ainda hoje a votação disso, mas eu acho que temos que abrir um caminho. Daí, que nem o Márcio colocou também, no dia, quando chegar mais próximo, se os colegas acharem necessário, então votarem contra, ok, tranquilo, aqui é democrático e tem que ser assim. Mas eu sou a favor sim, vereadores. Vereador Ivanir. Cada um tem a sua opinião, né? Eu penso, inclusive, que dentro dessa reformulação da reforma administrativa, como chamo, que eu acho que vai ser mais uma reforma só da parte do plano de quadros, salários, né? Talvez alguma coisa do Estatuto do Servidor, não sei se vão mexer ou não vão mexer, né? Plano de carreira, não sei se vão mexer ou não vão mexer. Nós não sabemos isso ainda, né? Mas aí é oportuno, né, fazer tudo isso, né? Delimitar as competências dos servidores, melhorar os seus salários e delimitar as competências. Porque é muito complicado, né? Eu falo aqui, eu não falo com interesse político, eleitoral, entendeu? Eu falo dentro de uma realidade do Poder Executivo, né? Que eu acho que tem que ser isso, que tem que ser enfrentado. É muito complicado hoje, por exemplo, você tem servidores dentro de um quadro de servidores do município, né? E aí quando ele precisa participar de uma comissão, ele tem que ganhar porque hoje foram criados muitos FGs já, muitas gratificações nos últimos 4 anos. Né? Exatamente por isso. Aí eu participo das licitações, tem que ganhar um plus. Eu participo de tal comissão, tem que ganhar um plus. Eu participo, senão eu não vou, senão eu não participo.
entende? Então isso tem que estar incluído nas funções. As funções é como o motorista. O motorista, né, eu sou motorista, mas tal coisa eu não vou fazer, entende? Mas você está lá dentro, ele faz, tem que fazer, entendeu? Se ele faz o concurso com aquilo. Então eu acho que não é o momento agora. Eu acho que tem que ser feito essa apresentação dessa reforma administrativa, entende? Para daí nós aqui, os vereadores, junto com os sindicatos, do sindicato dos servidores e dos servidores que não são sindicalizados também, né, discutir ela e daí aprovar ou fazer melhorias, né? Então, né, eu penso que no momento não se justifica a criação dessas 3 FGs, né? Vereador Márcio, está com a palavra. Só complementação, presidente. Aqui nessa casa eu sou favorável, tanto que eu votei também é favorável das comissões de receber também. Aqui também recebe as comissões porque é uma atribuição mais que o funcionário está tendo. Então, nessa casa aqui nós aprovamos, vereador, as atribuições. O senhor ajudou a aprovar, o senhor votou a favor dessas atribuições. E agora, isso aqui é somente a lei, nós estamos fazendo alteração na lei. Então, eu sou favorável. Lá na frente, deixa vir os projetos. Vamos analisar, mas aqui é uma adequação da lei. Seria a contribuição, presidente, e eu nem vou esgotar meu tempo. O vereador Vani já esgotou todo o tempo dele. Muito obrigado. Eu não tenho mais nenhum segundo? Então, eu vou falar depois no grande expediente. Tenho 19 segundos. Desceu ali, 19 segundos. 2. Tem ainda, secretária? Tem? Ivonir, então, você tem 22 segundos e faz o encerramento. Eu votei a favor aqui, como eu votei a favor do que o Executivo mandou também nos 4 anos. Agora eu estou justificando por que agora eu sou contra. Porque eu quero que venha o plano da reforma administrativa para daí discutir isso. Coloco em votação o projeto de lei número 22, 2025. Votação empatada, 4-4. E eu, como sou o voto Minerva, eu voto o contrário e vou explicar por quê. Meu voto é contrário porque eu penso... Pela ordem, presidente. Depois a explicação. Meu voto é contrário. Voto contrário por o motivo que nós vamos fazer a reforma para os funcionários. O FG. Se nós criar esse FG só para todo mundo está Pela sabendo. ordem, presidente. O senhor está descumprindo o nosso regimento interno. Eu estou votando contra e tenho que explicar meu voto porque estou votando contra. Pela ordem, presidente, nas explicações pessoais. Daí eu estou votando contra por motivo de nós fazer a reforma administrativa e vai sair, podemos botar no programa da reforma administrativa e nós podemos fazer as votações, né? Explicações pessoais, então, passamos agora às explicações pessoais, abertas as inscrições. Só um pouquinho. Encerradas as inscrições. Está a palavra o vereador Elton.
Tá lá, presidente. Só o meu não apareceu ali, né? Teu não. Hã? Já está em votação. Não, deu confusão agora. Porque antes todo mundo estava escrito. Agora que. Os outros. Está com a palavra, vereador Elton. Boa noite, caros colegas, pessoal do plenário. Eu só gostaria de falar também desse projeto aqui de lei, que há tanto que eu concordei com esse projeto, e assim, tem várias pessoas que merecem. E quando se trata de um funcionário público, sempre vou estar aqui defendendo, certo? Então, é uma coisa que me tira a atenção e me chama bastante também a atenção do... Não estou falando mal, vereador Ivanir, mas quando se fala de servidor público, o senhor sempre bate contra, né? Então, eu gostaria de lembrar a todos os funcionários públicos, aos 231 funcionários que trabalham hoje na prefeitura que a gente tem, que foi o senhor que tirou os direitos do funcionário. E hoje, falando em funcionário, e quando poderia ser remunerado um pouquinho mais, o senhor bateu contra novamente, né? Que então, assim, ó, não sei se é alguma coisa que o senhor tem contra os funcionários, pois inclusive o senhor é funcionário, né? O senhor foi funcionário, o senhor é aposentado hoje, né? Parabéns pela aposentadoria, porque que nem eu vejo ali na frente, quando o Luciano Dremer, o vereador Luciano Dremer, começou a falar nas atribuições e coisa, né? Daí o senhor se aposentou, certo? Então, vou defender sempre o funcionalismo, né? E quero dizer que votei a favor do funcionário e o funcionário merece. Então, assim, gostaria que o senhor falasse, dissesse para o funcionário público se o senhor sempre está batendo contra e o porquê, né? Seria isso, presidente. Vereadora Susan está com a palavra. Cinco minutos, né, presidente? Tá bom. Boa noite a todos. Eu quero usar o meu espaço para falar um pouco sobre uma oportunidade que tive essa semana. Desculpem a voz que está fraquinha. A oportunidade de participar de uma palestra na cidade de Nome Toque que falava justamente sobre o autismo. Uma palestra, conversa, trazida então por uma mãe atípica e jornalista, Isabel Ferrari. Uma oportunidade maravilhosa. Trago esse assunto aqui justamente por falar em autismo, que é o que se falava também lá nesse dia na conversa, que é preciso falar sobre o assunto, né, para que ele não seja tão tabu, não seja tão diferente, né, algo que já é comum entre nós, né. Então, se falava que a gente precisa falar sobre o assunto para ele se tornar natural, né. E essa foi uma oportunidade e assim também trago isso para os vereadores, né, para a população, que todo assunto que envolva e puderem participar, tiverem, né, esse acesso, que participem, porque é algo que não está só lá na escola, não está só lá na saúde, né, está na comunidade. E essas crianças, esses adultos, né, que agora vêm sendo diagnosticados, acho que merecem esse respeito e esse entendimento, né, do que são as vivências deles. Então, trago esse assunto e estimulo, deixo a dica de que quando
puderem participar e estar falando sobre isso, né, que o façam, porque como se fala e se falou lá, que a melhor coisa que se tem é entender sobre o assunto, né, para poder desmistificar um pouco. Então seria isso. Obrigada. Vereadora Júlia está com a palavra. Então, eu estava antes parabenizando ao grupo de karatê aqui de Vitor Grefe e também essa parte do incentivo à música e dizer assim, ó, que independente de qualquer trabalho, nós não podemos pensar se nós vamos ganhar a mais ou a menos, nós temos que trabalhar por amor. No momento que uma prefeitura me contrata para eu trabalhar com música e vier os alunos me pedir, professora, me ensina uma música para cantar e tal, eu falo, não, só se eu ganhar a mais. Então, acho que não é por aí que nós temos que pensar, nós temos que se doar e nós vamos ser mais felizes no que a gente faz. Vereador Luciano está com a palavra. Boa noite a todos, presidente e demais vereadores, pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu vim hoje em paz, eu escutei muitas críticas, né, durante as 2 semanas agora para o lado de fora, da população, que os vereadores vêm aqui só para brigar, entendeu? Então, eu queria também não falar nada de forma, talvez agressiva, como se diz, de forma mais áspera um pouco, mas não dá. A gente vem aqui e escuta pessoas demagogicamente intencionadas falarem uma coisa e agem de outra maneira. Então, literalmente, a gente tem que defender o seu lado. Então, como o vereador Elton colocou, realmente, o vereador pede primeiro, na gestão, lá atrás, engavetou uma reforma administrativa, agora quer cobrar do executivo a reforma administrativa o quanto antes. É contra uma FG para um funcionário que faz algo a mais das suas atribuições. Atribuições que, em outra sessão, eu li. Não sei se o vereador se aposentou com medo do quê? Que não estava cumprindo as suas atribuições. Mas eu acho que isso é coisa um pouco demagógico, gente. A gente tem que ser um pouco mais realista aqui dentro. Eu, por exemplo, eu estou começando a querer me preocupar mais com o meu trabalho e não só em criticar os opositores da casa aqui. A gente foi votado pela população para fazer o melhor para o nosso município. Vocês se percebem que eu não enviei nenhum requerimento, nenhuma indicação esse ano ainda para essa casa, pedindo algo para o executivo, porque eu peço pessoalmente para o secretariado. Eu não faço nenhum pedido verbal aqui, porque eu faço o pedido verbal para o executivo, para o secretário de determinada pasta. Entendeu? Então, assim a gente fica com o pé atrás. A população acha que nós temos que legislar a favor do município. Mas isso aqui está parecendo que nós viemos aqui um para matar o outro. Então, eu acho que, claro, que não é bem a palavra, mas de uma forma bem estranha. Nós temos que trabalhar a favor do nosso município, trabalhar para o bem. Como eu disse daquele projeto, vai ser tudo melhor com um funcionário trabalhar em cima de projetos. A gente já tem, ele já está fazendo, a gente sabe que o nosso executivo hoje está trabalhando muito, com muitas obras, muitas frentes, né? E então a gente precisa realmente continuar com esse funcionário. Ele precisa ganhar algo a mais. Depois, se a reforma administrativa entrar, ótimo, vai ser adequado sim, o salário e as gratificações sempre melhorando para o funcionário. Vereador Ivanir está com a palavra. Eu fico triste, mas, enfim, né? Vereador Luciano, eu não saí com medo de ti, porque você disse que eu não fazia as coisas lá. Eu
não é o momento aqui, eu não vou discutir as questões minhas de profissional no meu serviço, no serviço de inspeção, né? Mas durante os 4 anos que eu trabalhei com a atual administração, 4 anos e 3 meses, eu tenho tudo protocolado, as propostas que eu fiz, propostas de trabalhar com educação sanitária, propostas para trabalhar com fiscalização, propostas para dar apoio às pequenas agroindústrias, proposta de fazer programa de controle de natalidade de cães e gatos, nunca foi escutado, nunca me deram uma resposta. E eu vou trazer na próxima sessão o que eu não quis fazer até hoje. Trazer os documentos protocolados que nunca obtive resposta. Aí tu vai ver como você deve mudar um pouco o seu pensamento. Ah, vereador? Mas isso são assuntos profissionais, né? Mas é triste eu escutar isso, né? Mas vamos em frente, né? E sim, eu trabalhei 12 anos no Serviço de Inspeção Municipal, fui coordenador e nunca ganhei um plus por causa disso. Nunca ganhei um FG por causa disso. E poderia ter ganhado, até direito teria. Mas faz parte das minhas competências. Assim como faz parte das competências trabalhar com o programa de controle de natalidade. Mas se eu tivesse espaço para executar. Mas levei aos meus secretários e conversamos nós sobre isso também, vereador, sobre isso aqui dentro dessa casa, e o senhor me apoiou aqui dentro. Lá fora agora faz críticas. Então, a reforma administrativa, o senhor falou agora, a executivo tem limites, tem limites. Quando nós fizemos a reforma administrativa aqui em 2003, sabe quanto era a folha de pagamento, quanto eram as despesas com o pessoal? 73%. Hoje tu diz, não podemos gastar mais que 54%. Por que tivemos que fazer? Exatamente por isso. E foi aprovado por unanimidade dentro dessa casa por todos os partidos, os projetos da reforma administrativa, menos a do PDV, que foi 5-4, mas que não tinha a ver exatamente nada com a reforma administrativa. Se o senhor fosse conhecer um pouco da história, dos fatos, o senhor, seu Elton, deixaria desse discurso que se repete a cada sessão aqui. Eu escutei isso 4 anos, o Ivanir é culpado. Eu nunca fui prefeito, nunca fui vice-prefeito. Eu ajudei a fazer uma reforma necessária, fundamental na época para a sobrevivência do município. E não me arrependo nem um pouco de ter sido feito na época, mas sim de algumas coisas que aconteceram que eu não gostaria que precisasse ter sido feito. Agora, a atual administração, há 4 anos, mais 4 anos do prefeito Paulo Godoy, podia ter mudado tudo. Podia ter mudado. Por que não apresentou, vereador Márcio, nos últimos 4 anos, uma proposta para refazer o que o Ivanir destruiu? Por que não fizeram nada para melhorar para o servidor nesses últimos 4 anos? Por quê? Não sei. Incompetência, falta de dinheiro, não querer fazer, querer jogar talvez para frente. Então, vereador Elton, eu fico muito feliz que a administração vai apresentar em breve, porque lá em janeiro disseram que era 6 meses. Agora estão contratando empresa. A administração vai apresentar em breve uma proposta, né? Porque hoje eu não sei quanto é que é a folha de pagamento, é bem menos do que os 54, bem menos, deve estar em torno de 46, 47, por aí. A arrecadação do município é espetacular. Nunca os municípios nos últimos 20 anos arrecadaram tanto quanto nos últimos 3, 4 anos. As receitas dos municípios nunca foram tão boas. Olha o nosso orçamento para o ano que vem que nós aprovamos. Quanto é que foi, vereadora? Quanto foi? 40 e tantos milhões de reais. Então, sim, tem condições de fazer uma proposta e para melhorar. Vamos fazer. Quando vier essa proposta aqui, e eu não sou contra o servidor, não ponha palavras na minha boca, vereador. O senhor fez campanha, toda a sua campanha o senhor fez em cima do servidor, prometendo coisas para os servidores e xingando o Ivanir. Entende? Que tirou direitos. Quero que me mostre quais os direitos que foram tirados e que não poderiam ter sido repostos, se fosse o caso, pela sua administração atual e a passada. Aí nós vamos conversar novamente. E eu não queria falar sobre isso de novo, mas vem aqui pisar, entende? Na dignidade do servidor público municipal, entende? Como cidadão, entende? Então, peço que eu tenha esse direito de fazer essa defesa. Desculpa qualquer coisa, minha alteração, inclusive. Muito obrigado.
Vereador Márcio. Com relação a esses percentual, vereador Evanir, de mais de 70%, isso eu quero pesquisar ainda, porque eu não acredito que seja isso aí, porque o que acontece? Passou de 54%, já tem que começar demissões, né? Não sei por que estava 70%, mas eu vou pesquisar, não vou lhe duvidar. Não vou lhe duvidar. Com relação a tirar no colo dos outros, vereador Evanir, isso aí é fácil dizer. Por que não fez? Vocês também estavam durante 8 anos, né? Mas eu não vou entrar nesses méritos. Eu me inscrevi aqui para falar de outras situações, um pouco sobre o nosso regimento interno e a minha ida a Porto Alegre, algumas coisas. No final das outras agendas eu vou falar depois, se ainda sobrar tempo. Então, eu só não entendo, vou entrar no voto desse projeto de lei, que é o projeto de lei para fazer alterações na lei, que não veio o FG ainda do funcionário. Eu só não entendo do voto dos 2 vereadores, da vereadora Cirlei e do vereador Selmar, porque na campanha vocês lutavam por um caçador de projetos. Aqui nós temos uma pessoa que vai atrás do projeto, que o caçador de projetos também ia custar para o município, ele ia dar assessoria, não era de graça, né? Então eu só não entendo por que votaram, mas votaram contra e não tem o que fazer, foi reprovado. Esse projeto só pode voltar com outra matéria, com a mesma matéria não volta mais. Então, não sei se estão sendo convencidos pelo PDT, o qual faz oposição a nós, porque vocês são um partido de direita. O PP é um partido de direita. O MDB é um centro-direita. Então, nós não somos da esquerda. Não sei se foram convencidos, mas infelizmente não tem mais como voltar atrás. Eu fui no IGAM, porque veio a resposta do IGAM da minha pergunta ao meu requerimento 2425 e veio a resposta, eu não entendi direito, fui lá saber. As duas doutoras que mandaram a resposta me explicaram. Eu queria especificamente do meu requerimento, de nada mais, né, do requerimento, da condução daquela sessão. Hoje teve uma sessão um pouco diferente, que nessa fala do presidente Valdir, elas também falaram que não pode se pronunciar. O único lugar que pode se pronunciar é nas explicações pessoais. Diz assim, artigo 20, ao presidente é facultado o direito de apresentar as proposições, considerações do plenário, mas para discutir deverá se afastá-la da presidência enquanto se tratar do assunto proposto. Pode apresentar, ou não pode, é facultado o direito, o presidente é facultado nas proposições do presidente, somente nas moções, indicações e requerimentos. Eu perguntei, em outra situação, não pode. Ela disse, vereador, vocês fizeram, está aqui o nosso regimento, vocês prometeram, fizeram um juramento de cumprir e fazer cumprir a lei orgânica e a lei da União, a lei do Estado, do município. Vocês estão descumprindo, vereador, vocês não podem, vocês têm um regimento. Eu disse, e pode se manifestar somente nas explicações pessoais, pode daí dar o parecer jurídico, não pode. O vereador Elton complementou. E pode complementar um pedido verbal em algumas outras situações? Não pode, vereadores, não pode. O único espaço que ele pode é nas explicações pessoais. O presidente, sim, tem as autonomias, deliberar a sessão, tem diversos, aqui no nosso regimento, tem poder de polícia, tem vários poderes que pode, mas não pode intervir. Pode votar contra, a favor, mas a justificação não pode ser nesse espaço, porque está descumprindo o regimento interno. Eu disse, mas caso eles não tem problema, peça para o jurídico da Câmara entrar com a informação que nós vamos explicar da mesma maneira. Então, essa resposta, eu queria esperar a DPM, não vai ser preciso. Foi convincente que o presidente pediu o documento. Está aqui o documento que só onde pode. Ela disse só pode nas proposições dele. E fomos atrás das pontes de linha Glória e linha Jacuí e Mormaço, com certeza vão ser alargados. E o projeto PIA, está lá as reportagens, quem quiser olhar na prefeitura ou no meu Facebook pessoal, eu compartilhei, está lá o que a gente está indo atrás de recursos para o município, como vocês também foram atrás de recursos para o município. Isso é muito importante, o vereador ir atrás de recursos. Muito obrigado, presidente.
Então, a última palavra sou eu. Eu só queria dizer para o vereador que eu tenho que passar a palavra, então, para o meu vice, para eu poder fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. O vereador Valdir está com a palavra. Eu só queria falar um pouco sobre o pronunciamento do Chico, que aquele dia eu não pude falar, que era do espaço da Ordem Tribuna Livre, não podia atrapalhar ele. Ele veio aqui como idealizador do festival, começou em 2002, para quem não sabe. Então eu sei tudo como começou, aonde que ele entrou, e agora começou de novo. Só queria fazer uma pergunta. 2009, quem organizou a Cuca com Linguiça? Não foi o idealizador, o Hernani. Não foi. 13 anos ele não organizou. Então não é tudo aquilo que ele fala aqui. Não é. Eu ajudei em 2009, a minha pessoa ajudou a organizar. Que eu era secretário na época, eu ajudei a organizar a Cuca com Linguiça. Então a gente sabe como é que funciona, sabe bem. 13 anos ele não ajudou. 2022, agora criaram o núcleo. E ele veio aqui falando que nós era contra a Cuca. Eu fui até na rádio falar, dei entrevista. Nós não somos contra a Cuca com Linguiça. Eu, Valdir, sou contra dinheiro público investido na Cuca. Entendeu a diferença que tem? Será que você fazem de bobo o quê? Não entende? Ou eu estou falando numa língua que eles não estão entendendo? Nós não sei. Ele falou aquele dia aqui, ó. Valdir é contra, Ivanir é contra. Nós não somos contra a Cuca. Isso só traz benefício. Nós somos contra dinheiro público dado para o festival. Que hoje nós temos aqui, ó, 12 apontamentos do IGAM que nós, Câmara, nós não podemos estar dando dinheiro para núcleo, senão eu posso ir lá no prefeito e pedir um dinheiro particular para mim e ele tem que dar e fazer a promoção. Ele pode, se a prefeitura é parceira. No meu IGAM que tu foi, eu também fui. A prefeitura, sendo parceira, pode contribuir. Mas com parceira deles, botando 2 pessoas executivo, e se nós aprovar aqui, 2 vereadores que acompanham tudo, que nós somos eleito pelo povo para legislar, que nem o Luciano falou agora, mas principalmente fiscalizar. Então, de repente, ele até passou um pouquinho das palavras querendo me ofender, mas eu não faço conta. Eu tenho a lei na mão e a lei vai ser cumprida. Se tiver uma parceria com o município, sem problema nenhum. Agora, se não tem como o município está dando dinheiro para um núcleo, uma associação, porque não deixa de ser uma associação. Daqui uns dias, o bairro Planalto, que tem associação, vem pedir dinheiro para fazer uma festa, o município vai ter que doar. Não é? Então, eles são uma associação, incentiva a cultura. Eles ganharam dinheiro do governo do Estado, que nem está aqui no programa deles. E só começou em 2022. E ele falou que eu não estava por dentro, e não estava mesmo, que eu estava fora. Eu nem era vereador quando foi criado esse grupo, o núcleo aí. E sobre falar, o vereador Márcio falou agora que foi no IGAM. Até posso concordar, mas como é que eu vou votar para o povo, falar que eu sou um representante do povo, vou votar contra o projeto e não falar nada? Aí o meu voto não vale nada. Eu acho que eu tenho que votar para o povo, e o povo tem que saber o que eu estou votando contra ou a favor, do porquê.
Vocês não justificam o voto de vocês, cada um que faz o seu voto? Eu tenho o direito de justificar o meu voto. Tenho o direito e o dever, eu acho, de justificar meu voto. Eu não vou ocupar todo o tempo, quero agradecer a todos e agradeço ao presidente. E encerramos por aqui a minha palavra. Para dar seguimento, eu passo a palavra ao presidente Valdir. Nada mais a ser tratado, agradeço às pessoas que compõem o plenário e as que nos assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada dia 12 de maio de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sala do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão.